O Na Ordem do Dia de hoje aborda a pedagogia da superação, um conceito que pode mudar a vida de educadores e estudantes. Para falar sobre isso, o programa conversa com o professor José Luiz Tejon. Olá, professor, tudo bem? Um grande prazer estar com vocês aqui nesse centro do professorado. Que belo time, que belo grupo e que bela missão. Muito obrigado. Professor, conceitualmente, o que vem a ser a pedagogia da superação? Pois é, a própria vida minha me levou por missão a tentar compreender por que pessoas superam circunstâncias e por que pessoas não superam as mesmas circunstâncias. E mesmo na sala de aula, como professor, você observa, e acho que os nossos amigos, todos professores, veem isso, você tem ali 15%, 20% de seres humanos que progridem, e você tem outros, às vezes, 50%, 60% com uma grande dificuldade de prosperar, de progredir. Então o ponto, e o grande ponto que foi me chamando a minha atenção é que não era exatamente a matéria, não é exatamente o conteúdo, não é exatamente o próprio educador. Existem coisas humanas que nós temos que estimular, o quanto mais cedo possível, para que os seres humanos se desenvolvam com esta capacidade de resiliência, capacidade de superação, porque viver no planeta Terra será sempre uma arte difícil. Uma arte humana, uma arte de imprevisibilidades, uma arte perante a incerteza, e elas vão ocorrendo nas nossas vidas, e eu diria que até 12, 13, 14, 15 anos você define este caráter corajoso perante a vida que vai te dar forças para buscar, para querer aprender, para querer descobrir as coisas novas em velocidade muito grande. Então, o ponto que me estimulou a este estudo, a esta tese de doutorado, foi como é que pessoas podem ser ensinadas a superar. Quando o senhor fala em superar circunstâncias, a gente pode colocar o bullying, que é um assunto bem recorrente em sala de aula, entre essas circunstâncias? Olha, meu caro Tiago e amigos, eu tenho uma experiência de bullying fantástica, né? Porque eu tive um acidente, queimei o rosto aos 4 anos de idade, fiquei até os 7 internado em hospitais públicos e depois tive que ir para a rua, para a escola. Aliás, como aquele belo filme americano, O Extraordinário revela, né, existe alguma similaridade. Ao ir para a rua, ao ir para o mundo aos 7 anos de idade, um menino com o rosto totalmente deformado é um belíssimo ponto atrativo para bullying, né? Então eu pude conviver, porque falar de bullying, quem não passou por ele, eu creio que é necessário muito laboratório para este aprendizado. Então eu tive a felicidade de passar por ele e aprender coisas muito ricas com relação ao bullying. E sim, o bullying hoje virou, na minha forma de ver, uma certa coisa que é colocada o tempo inteiro, e na minha forma de olhar, de pensar e de ver, está faltando uma educação mais efetiva com relação ao que é bullying e qual é o compromisso de um grupo humano quando acontece por parte de alguns poucos, porque são sempre alguns muito poucos, a tática do bullying sobre um ser humano que é mais frágil. Quando isso acontece, a grande responsabilidade em olhar cabe ao grupo como um todo. Eu fui salvo muitas vezes na minha vida por causa do grupo dos meus amigos, dos meus alunos, que, aliás, se você for olhar esse filme extraordinário, você vai ver a situação lá muito curiosa em que isso também acontece. Portanto, é trazer à consciência o assunto do bullying e que ele não é nada que permita que você se desespere e que você queira morrer ou queira matar porque alguém chamou você de queimado. Ou seja, né, como o senhor está até adiantando para a gente, o bullying ele tem a ver com a sua história pessoal e também foi um caminho até se chegar a essa pedagogia da superação. Conta pra gente como foi a partir da sua experiência, descobrir a pedagogia da superação. A minha orientadora do meu doutorado, professora doutora Lissete, do Uruguai, eu estava fazendo doutorado com outro objetivo de fazer um trabalho da pedagogia e o líder, a liderança de uma maneira geral e a educação. Para mim, um grande líder é um educador.
E esta orientadora, ela me disse um dia, olha, você tem uma história muito rica, você tem já livros publicados, como o último deles, Guerreiros Não Nascem Prontos, você tem que fazer algo que não existe ainda. Dedique seu tempo a estudar a pedagogia, não da liderança, a pedagogia da superação. E aquilo me deu um sentido, um propósito muito grande. Eu fui estudar meus marcos teóricos, pessoas do campo pedagógico, pessoas do campo da psicologia, psiquiatria, como Viktor Frankl, da logoterapia, uma pessoa, né, já falecida, mas que eu convivi intensamente nos livros, na experiência dele, para gerar então o que seria um desenvolvimento de um trabalho de pedagogia da superação, que necessariamente envolve os professores, os educadores, necessariamente envolve os pais, porque eles são fundamentais na sua história, e depois, de educadores e pais, os jovens. E como que a gente prepara estes jovens para a compreensão da maldade, a compreensão da bondade, a compreensão da diversidade humana, a compreensão de um sentido, de um propósito, o espetacular amor ao trabalho, o trabalho a uma causa, o trabalho a algo que você transforma de dentro de você, como isso te dá um sentido e termina por diminuir consideravelmente coisas que não têm importância das dificuldades da vida. Então, este foco, este sentido, este preparo, ele tem que ser trabalhado na criança, idealmente já bem pequeno, porque o que um ser humano adquire no seu cérebro até 8, 9 anos define muito a vida dele, e ainda nesta fase do intermediário, principalmente, do médio, 12, 13, 14, 15, 16 anos, até para que este jovem compreenda o que não é a sua vocação, o que é a sua vocação, e seja um ser humano preparado para viver no planeta Terra, onde as incertezas existem, e ele tem que saber que temos que ser educados e criados muito mais para o mundo das incertezas do que para o mundo das certezas, como, aliás, bem definiu o professor Dr. Morin, francês, né, nos seus trabalhos. Criamos seres humanos para certezas e esquecemos de prepará-los para as incertezas, que são simplesmente gigantescas. Professor, então a pedagogia da superação ela pode ser aplicada nas escolas, né? De que forma? Nós vamos começar agora um laboratório prático em Brasília, no Colégio Sérios. Os donos e os diretores dessa escola conheceram esse meu trabalho e me convidaram para a gente iniciar lá um plano de trabalho. Esse plano de trabalho envolve, por exemplo, criação, o poder da criatividade. Então, não é ler livros, eu quero que esses jovens escrevam um livro. Escrevam um livro sobre o quê? Fundamento da superação, você se transforma nos seres humanos que você admira. Eu quero que eles escrevam um livro inicial, um livrinho inicial, sobre um ser humano que ele admira. E eu quero que ele me descreva o ser humano que ele admira. Porque para superar na vida, você será o resultado dos seres humanos, onde quer que você vá, que você admire. A admiração por seres humanos é que traz para você uma colcha de retalhos de vários seres humanos que permite te dar consciência e compreensão de possibilidades de superação. A música, por exemplo. Poder criativo, a música é genial, são 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, maiores e menores, e com isso você faz alguns acordes. Com 3, 4 acordes, apenas 3, 4 acordes, você pode não só tocar músicas, mas criar músicas. Então eu quero desenvolver muito essa capacidade criadora, mas consciente. O mundo do teatro. Teatro por teatro pode parecer apenas uma coisa sem muita profundidade, mas o teatro sob o método Stanislavski, que é ensinar seres humanos a construir papéis. E eu gostaria que esses jovens aprendessem que eles podem ser muitos, não apenas um. E que eles podem ter um papel, por exemplo, adequado a um momento de uma reunião de adultos que ele está achando muito chata. Ele pode ter um papel adequado a uma entrevista de estágio. Ele pode ter um papel para um professor que ele pode não gostar muito, mas ele pode desenvolver ali um personagem para aquela circunstância. Então, o mundo da construção de papéis, fundamental para a gente poder superar. E como esses exercícios, o exercício ao trabalho. Não é mais empreendedorismo a partir de 18, 19, 20 anos. Eu gostaria que essas crianças de 12, 13, 14, criássemos ali o intrapreneurship.
Ou seja, aos 11, 12, 13, desenvolvêssemos trabalhos com eles que eles pudessem ver, desde aquele momento, qual é a sua grande vocação. Porque para superar na vida, você tem que encontrar aquilo que você é extremamente adequado para fazer, a sua vocação. Você não encontra a sua vocação, você pode ter uma vida de gigantescas infelicidades, às vezes até bem-sucedido, mas extremamente infeliz. E isto tudo nasce ali aos 11, 12, 13 anos. E a diversidade. Eu tenho que preparar essas crianças para a diversidade. Eles têm que conhecer o que é uma cadeia. Eles têm que conhecer o que é uma fundação casa. Eles têm que conhecer o que é um asilo de idosos. Eles têm que conhecer o que é um hospício com seres humanos com problemas mentais. Assim como eles têm que conhecer a Disneylândia, têm que conhecer as festinhas gostosas, as melhores coisas do mundo. Mas eles têm que conhecer o que significa todo este universo do planeta, que é pessoas com graves problemas, a base da pirâmide planetária é sofrida. E essas crianças, sendo preparados até para serem líderes, eles jamais considerarão ser grandes líderes daqui a 10, 15, 20 anos, num planeta em que você não pode mais desconsiderar todo o sofrimento planetário e sendo mesmo presidente de uma grande corporação multinacional, você terá que ter dentro de você a competência instalada da responsabilidade social, da sustentabilidade. Então, estas crianças, estes jovenzinhos, desde esta tenra idade, eles têm que ser preparados para serem grandes líderes, eles terão que ser grandes educadores e grandes seres humanos. Se não forem grandes seres humanos, a carreira deles vai ser curtinha. Tá certo, professor. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. É uma inspiração para todos nós. Obrigado, agradeço e viva o professor, a profissão mais nobre do mundo. Essas informações foram relevantes para você? Deixe seu like, seu comentário e aproveite para se inscrever no nosso canal. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima!